E a gente segue aí o nosso roteiro de receitas para vivenciar esse tempo quaresmal. Hoje o Padre Antônio Donizete volta para mostrar para a gente como fazer um petisco aí delicioso e saudável, viu, gente? Apesar de ser uma fritura, tem um recheio aí super nutritivo. Então a gente vai acompanhar essa receita, pega aí seu caderninho, vá anotando tudo, porque eu tenho certeza que você vai gostar e vai querer fazer aí na sua casa. Então vamos lá, Padre Donizete, ensina pra gente. Que alegria, reunidos aqui, filhas e filhos que o Pai Eterno ama tanto. Divino Pai Eterno, obrigado, bendito seja o nome do Senhor que nos reúne ao redor desta mesa para compartilhar herança das coisas que aprendemos, da fartura que o Senhor nos dá. Obrigado. Bem-vinda, bem-vindo. Nós estamos no tempo da Quaresma e a dica é alternativas fora daquele padrão que a gente está tão habituado. Carne, 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 carne vermelha para tudo. A alternativa de hoje é como substituir aquela entrada antes do almoço, do jantar, num domingo, enquanto os convívos vão chegando para o almoço, onde é possível, em tempos de pandemia. Geralmente pequenos núcleos, não passa de 5, 6, numa varanda bem arejada por toda a segurança que precisa ter, enquanto a refeição não sai, a gente vai beliscando alguma coisa, tomando alguma coisa para arejar, suavizar e distender as tensões da semana. Quaresma é tempo da gente educar os desejos, é tempo da gente desenvolver um processo mais firme de autodomínio das paixões, dos afetos, autodomínio daquelas coisas que tantas vezes escravizam a mim, escravizam a você e torna a gente manipulado por essas forças da carne, do apetite, que não é necessariamente ruim, não quer dizer necessariamente que é coisa do mal, mas se a gente permitir que os desejos, que as vontades, que os apetites tomem as rédeas da vida da gente, aí o problema é grave. Por isso, uma dica prática, boa, fácil, simples e seguramente mais saudável do que aquela fritura maciça de batatinha ou de mandioca. Vamos lá, você vai ver em passos muito práticos uma receita para os seus dias nessa quaresma, reunir a família onde é possível, não é? Com toda a segurança. Os ingredientes são brócolis, já previamente cozido, couve-flor também previamente cozida, não deixa ficar muito mole, especialmente para não encharcar demais depois na fritura. Preparado, pré-cozido não, cozido, sem deixar derreter, a gente faz uma base aqui. E é assim, você vai colocar ovos. Eu coloquei para essa quantidade que nós vamos fazer aqui para mostrar para você, 5 ovos. Depois, mais ou menos uma meia xícara de água normal, não precisa ser quente não. Uma pitada de sal, porque o brócolis e a couve-flor não estão temperados. Pode, para dar um pouquinho mais de liga, colocar um pouquinho de azeite. Pimenta do reino, de preferência aquela que eu vivo falando aqui, plantada e colhida na sua casa. Você vai agora desenvolver um processo muito rápido. Faz essa mistura. Dependendo da pressa, eu uso em casa o mixer, que é muito prático também. Essa mistura. E aí, diz o povo que quanto mais bate o ovo, menos o cheiro, não é? Isso.
Agora a gente acrescenta aqui a farinha de trigo. Você pode usar farinha de trigo comum, essa do supermercado, não precisa ter muita complicação com ela. O fubá de canjica. Esse aqui eu achei ele um pouco grosso, não encontrei do mais fino que eu gosto. Mas dá também. Vai ficar mais crocante. Essa mexida. Olha, a gente precisa criar coragem de mexer nos hábitos da nossa alimentação. Isso passa por uma reeducação daquele padrão que a gente fala, não sempre foi assim, eu gosto assim, meu pai, meu marido, meu filho, meus netos gostam assim, e a gente fica sempre repetindo. Esta receita, às vezes na segunda-feira, eu encontro os meus amigos padres, a gente vai conviver, passar o dia juntos, reza juntos, conta como é que foi o domingo, desabafa as coisas mais pesadas da missão, o estresse, ri, toma um vinho ou uma cerveja, com moderação pode, se tiver equilíbrio, se tiver autodomínio. E às vezes fica sempre naquela, querendo, tá todo mundo bem cansado das atividades de serviço e querendo comida pesada, assim para ir aos nervos. E eu costumo surpreender meus amigos padres quando a reunião é lá em casa. Eu faço esse tira-gosto aqui, sirvo, depois você vai ver com um molhinho de pimenta ou levemente adocicado, não é ketchup. Vejam que eu dificilmente uso esses produtos industrializados e processados com uma qualidade química muito violenta e não tão saudável para o organismo, não é? Então, vamos lá. Preparar para fritar. A tampa está lá. Vou aumentar a temperatura aqui, a potência. O óleo já está... Vou chegar um pouco para cá. Você vai ver que engenharia interessante que é. Isso aqui eu aprendi com a... Olha, é isso aqui. Tá vendo? Aprendi com uma amiga japonesa muito argilosa, muito esperta na cozinha, extremamente esperta na cozinha e faz coisas maravilhosas. E essa me marcou. Quando o óleo chegar a uma temperatura boa, nós vamos colocar, deixar ele alcançar uma suave dourada. Agora tem uma diferença. Se você tem paciência para picar o brócolis ou a couve-flor pequenininho assim, a fritura, o processo de cozimento interno é rápido. Quando você prefere, é muita gente, você não vai ter tempo de ficar com muitos mimos, corta pedaços maiores, dependendo aí os convidados para esse tira-gosto, se aquela turma que gosta de baixar mesmo o tom do apetite, faz pedaços maiores. Só que lá dentro vai ficar bem encharcado. Quando eu estou na roça, comumente eu pego uma frigideira bem grossa, uma panela de ferro bem grossa, vou passando no óleo e colocando na chapa do fogão mesmo, ela alcança pela temperatura do fogão ao cozimento. Aqui vou colocar ao forno, a gente frita, dá uma leve dourada e para alcançar um cozimento interno, para você não ter o dissabor de abrir e lá dentro está cru, que não fica muito agradável, né? É um sabor muito bom do ovo cru assim e do fubá cru, ok? Vamos testar para ver como é que está esse óleo. Ele está cheirando óleo quente, já está subindo. Começou. Assim. Ainda está um pouquinho frio, mas
e vai chegar ao ponto. Por que esse tipo de alimento? Você pode observar que nós temos aqui 2 cabeças, uma de brócolis e uma de couve-flor, que corresponde ao quê? 1 quilo de batata, 2 quilos talvez de batata e de mandioca, que seria cozida ou frita. Muito mais saudável. Você vai comer um pouquinho desta verdura cozida. Subiu, tá vendo? Eu gosto muito, acho que foi uma descoberta para mim e muda aquela azia, aquele mal-estar depois do almoço, porque a gente come demais e fica depois chateado porque comi tanto. Da próxima vez eu prometo que vai ser menos. Então, da próxima vez vai ser menos também o que a gente prepara. Você vai preparar isso aqui e vai ver que vale a pena para a sua família inteira. Vai começar a dizer, nossa, não senti nada domingo lá na sua casa, comi muito e me senti bem. Isso aqui, ó, é isso aqui. Mergulhar bem, tá vendo? Agora sim, agora começou a temperatura boa, do jeito que eu gosto. Fazer comida é uma arte e a gente precisa criar coragem de inventar. Dá umas respingadas assim, dá umas lambuzadas, mas depois a gente limpa rindo e agradecendo ao Pai Eterno os amigos que tem, a família que tem, a alegria da convivência que é saudável demais. Tá vendo? Ele vai boiando por conta própria. Vou fazer primeiro o brócolis, depois fazer a couve-flor e você vai ver que coisa bacana. Quando eu estou com tempo, uma outra coisa, uma outra extravagância que eu gosto de fazer é enfiar nas entranhas dessa árvorezinha do brócolis ou da couve-flor, enfiar lá dentro fatias de queijo mais firme. Aí frita, pensa numa combinação curiosa que fica depois. Pode ser feito muita coisa. Se você topar e inventar a sua, manda para nós aqui na TV Pai Eterno, que a gente vai ficar feliz de saber que você está inventando a sua receita e se dando bem, saudavelmente se dando bem com aquilo que nós damos como pista aqui. Vai virando devagar. Se fosse num fogão a lenha, isso aqui já estava escuro. Mas está bonito. Para servir é preciso, sobretudo com a nossa cultura de coisas muito fortes, para você ganhar o respeitável público aí da sua casa, seus amigos, sua família, você precisa desenvolver habilidade para fazer um tempero, senão você vai ficar naquela de comprar ketchup, maionese, aquele industrializado, essas coisas processadas e não vai evoluir, não vai progredir na qualidade de vida. Nós estamos tentando apresentar, seguramente se você é nutricionista ou nutrólogo, vai ficar pensando assim, não é possível que o padre está falando que fritura é saudável. Eu não estou dizendo que fritura é saudável, eu estou dizendo que essa fritura ela é menos grave do que aquela massa bruta de farinha de trigo ou de mandioca e de batatinha frita. Então, mais saudável do que mandioca frita ou macaxeira frita bruta ou batatinha frita bruta, eu te garanto que para o meu organismo e para os meus convidados lá em casa tem sido. A turma tem agradecido assim de não ser muito pesado. Para minha surpresa, até de vez em quando alguns pedem, não faz coisa mais pesada não, porque eu gosto muito de mandioca. Batatinha nem tanto, mas mandioca, macaxeira, é na verdade uma grande graça que o Pai Eterno deu para a nossa terra brasileira e fez espalhar para o mundo. Olha, pode deixar dourar mais,
Ou, já nesse ponto, se não quiser que aperte demais para não ficar uma fritura muito oleosa, esse ponto aqui já pode tirar. E, como eu disse, essas maiores precisam sempre de um tempo maior de fritura e as menores menos, ok? Vamos colocar mais uma leva e preparar para levar ao forno, deixar dar uma chegada. Às vezes você pode pegar um maior desse e experimentar para ver se por dentro está bem frito. Ou sabe aquela convidada, aquele convidado que fica beirando você ao redor do fogão assim, querendo beliscar o tempo inteiro? Pare de implicar com ele, com ela, fala, não, fica aqui, experimenta para mim. Você vai ganhar um amigo. Nós mais gordinhos somos os mais oferecidos para ficar do lado do fogão. Deixa eu só experimentar o sal disso aqui. E experimentamos e pagamos um preço, não é? Esses dias eu fiz lá em casa, agora fiquei impressionado. Eu fiz uma pasta, um macarrão com... Vou ver se da próxima eu consigo trazer para fazer aqui. Cambuquira, você sabe o que é cambuquira? O broto da abóbora. Eu pensei, estava tão bonito na roça, eu andando lá, falei, gente, e se fizer esse broto com uma boa pasta de macarrão com um queijo bom? Olha, vou dizer para você que eu fiquei impressionado e a turma baixou na cambuquira com macarrão, ficou muito interessante. Eu digo a você que a gente precisa aventurar. Depois eu fiz novamente com um pouco mais de caldo e deixei derreter um queijo brie no meio. Você não está entendendo o que virou aquilo. Você vai dizer assim, esse padre só fica na cozinha? Meu dia de folga é, às vezes amanheço e anoiteço dentro da cozinha. Segunda-feira é um dia bacana para a cozinha. Tá vendo? Esta alternativa é para ajudar a gente a diminuir o peso das massas que vêm muito pesadas na batata frita, na mandioca frita, ou mesmo nos muito tira-gosto de linguiça, picanha e carninhas de tudo quanto é tipo. Claro, se você diz com carinho e serve para as pessoas, cative primeiro devagar um e o outro. Os hábitos, já falei e repito, João Paulo II diz que a igreja não é o lugar onde as pessoas realizam desejos. A igreja é o lugar onde a gente aprende a educar desejos, educar apetites. E a cozinha é um bom lugar para a gente aprender a educar e disciplinar a forma do autocuidado e da autorrelação com os desejos. A obesidade no Brasil e no mundo é um problema grave e nós temos que pensar no quanto isso custa, primeiro para a saúde do nosso povo, não é? Custa muito. A qualidade de vida de quem passou do peso ideal não é a mesma. Eu vivo uma luta enorme, caminhar todos os dias 8 quilômetros, 6 quilômetros, 8 quilômetros, 10 quilômetros, para ver se alcança um razoável nível de organização da vida, do corpo, dos sentimentos, das emoções e do apetite, porque comida é um trem bom demais, né, não, minha gente? Olha, tá com barulho, esse tipo de fogão, ele realmente não tem aquela capacidade de manutenção. Está um pouquinho menos moreno do que aquele outro, mas já está visivelmente cozido. Eu vou tirar porque não quero
que por dentro fique muito muxibento. Se você deixar tempo demais, vai ficar aquela muxiba que você tenta morder e não reage. A boca não alcança o paladar. Acho que está bonito. Vamos ver agora um pouco, deixa eu chegar para cá, a couve-flor como é que ela fica. Do mesmo modo, a gente põe aqui, opa, tá limpo, um pedaço maior. A couve-flor, às vezes, ela é mais rala do que esse brócolis ninja. O molho para servir isso aqui vai, desde aquela conserva de pimenta que você tem em casa, tem prazer. Eu tenho vontade de uma hora dessas, quando der uma boa colheita de pimenta, trazer para dar umas dicas. Nós fizemos lá em casa, eu e meus irmãos, minhas irmãs na verdade, nós fizemos umas conservas de pimenta que ficou uma coisa... Você já ouviu falar em conserva de pimenta feita no soro do leite que usou para fazer queijo? Tem aquele soro, pega aquele soro, conserva a pimenta naquele soro. Pensa num trem bom. Dá um sabor muito interessante. Outra conserva que nós fizemos e que está fazendo um sucesso danado é a conserva da pimenta no leite da mandioca. Isso mesmo, leite da mandioca. Rala a mandioca ou bate no liquidificador, coa e pega aquele leite e põe na garrafa cru com um monte de ervas ou só a pimenta e sal. Garanto para você que você vai se surpreender. É uma variação de sabor que dá na pimenta muito interessante. Então, esse tira-gosto aqui, menos pesado que uma fritura 100% massa, com uma pimenta, com um molho bom de pimenta, vai bem. A gente come e não fica aquele peso na tarde de segunda-feira, se é folga de padre. Você deve achar um absurdo, porque folga de padre é segunda-feira, não é? A sua folga é no domingo, dia do Senhor. É o dia que nós mais trabalhamos. Essa área de convivência que nós estamos, Convento Redentorista de Trindade, a casa paroquial aqui da matriz antiga do Divino Pai Eterno em Trindade. Isso aqui é uma área de convivência dos padres, geralmente na segunda-feira. Hoje o padre João Bosco disse que na segunda noite reuniu os padres aqui numa roda, conversaram, cantaram, comeram uma massa e foram dormir felizes e agradecidos ao Pai Eterno por tanto serviço. Porque, mesmo em tempo de pandemia, o povo tem acorrido ao Pai Eterno, porque Ele é nossa graça, nossa consolação, nossa esperança. Se Deus quiser, essa pandemia vai passar e a gente vai ver logo multidões e multidões entrarem nessas ruas de Trindade, no pátio do santuário que está sendo construído. Aquilo vai ser tomado por uma multidão gigantesca e nós vamos louvar ao Pai Eterno. E depois descer para as barracas e comer. Quem sabe você vai chegar aqui em Trindade dizendo: eu quero comer brócolis e couve-flor que o padre ensinou. E vai ter isso aqui de tira-gosto nas barracas da festa de Trindade. Vamos apostar nessa? Petisco saudável. Vamos aos ingredientes. Meio quilo de brócolis, meio quilo de couve-flor, 5 ovos, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de fubá de canjica, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, óleo para fritar. Olha só, pessoal, como é que fica. É o seguinte,
Se vai precisar levar lá, é você que vai decidir, ao forno ou, como eu falei, lá em casa, numa frigideira mais grossa. Olha que bonito que ficou isso aqui. Olha essa textura. A folha do brócolis dá um acabamento bonito. Então, o mais importante é gente agradável, gente que a gente ama, partilhando, comendo, dividindo a vida, falando das coisas boas da vida, chorando. Ao redor da mesa também a gente chora, a gente reclama, a gente desabafa, pede perdão, recomeça de novo, que tinha ameaçado deixar. A mesa é um lugar mágico, não é à toa que Jesus se despediu do grupo dos seus queridos apóstolos ao redor da mesa e fez da mesa o lugar da sua perpétua presença no meio de nós. Opa, acho que está muito isso aqui. Deixa eu tirar esse porque quero colocar brócolis e a couve-flor. Então, o que vocês acham? Eu gostei de fazer isso aqui. Vale a pena arriscar? Só vou fazer um corte para você ver como fica. Quer ver? Olhe só isso aqui. Como é que fica lá dentro. Ó, viu? A textura é essa, tá bem cheinho. Bonito? Fica. Esse é o brócolis. Olha a couve-flor. Para ver se assou bem lá dentro. Olha, tá macinho, cozido, cozido, cozido. Como eu gosto dessa tarefa. Sentar, na verdade, chamar os amigos, a família, as pessoas queridas ao redor da mesa. Lá em casa eu tenho a Graça, meus irmãos, minhas cunhadas, meus cunhados. Todo mundo gosta muito de cozinha. E quando a gente senta ao redor da mesa, é para passar o dia, ou antes da pandemia, era para passar, às vezes, a semana. Uma semana em dezembro, uma semana em julho, lá estava a nossa família na convivência. Essa pandemia tirou isso da gente, mas o Pai Eterno vai recuperar logo, logo, nossa alegria de sentar ao redor da mesa e fazer isto que é a parte boa, repartir o pão, experimentar o sabor das coisas boas que vêm. Esse molho, uma invencionice rápida, pimenta, folha de cebola, coentro, um tomate, uma cabeça de cebola, triturou tudo com um pouco de azeite e sal, está pronto o molho. Bom apetite. Com a boca cheia, mais querendo gemer, de gratidão a Deus, ao Pai Eterno, e pela sua presença junto conosco. Obrigado. Tão bom fazer isso e repartir com você. Até a próxima! Que delícia! Até a próxima, Padre Antônio Donizete. Obrigada, viu? Olha, que delícia, gente, saudável, né? Uma couve-flor aí, um brócolis, uma forma diferente aí de preparar. E, Padre, olha, fiquei curiosa em relação a esse macarrão aí com o broto da abóbora que o senhor falou. Vou cobrar, hein? Quero essa receita pra gente ensinar pro pessoal aqui em casa, viu? Fiquei curiosa, deve ser mesmo uma delícia, viu? Muito obrigada pela receita de hoje, Padre. Um abraço pro senhor, viu?